Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, eu ouvi um pastor dizer que cantar esses cânticos do Zinário não tem muito sentido, porque as pessoas que estão na igreja visitantes não sabem o que quer dizer isso. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, o que quer dizer isso? As pessoas não sabem. Quer dizer, o que o pastor não sabe também é que quem Deus tocar e que o Espírito Santo chamar, ele vai saber, ele vai procurar saber o que é isso que ele cantou aí, o que quer dizer isso. E um pastor, um presbítero, alguém que sabe, vai dizer para ele. Está falando aqui do Monte Sião e da cidade de Jerusalém, na época, de acordo com a Bíblia, a cidade santa do Senhor, o Monte Santo do Senhor. Baseado na ideia do homem que a gente não deve cantar esses cânticos que falam coisas da Bíblia que os visitantes não têm conhecimento, então está difícil, tá difícil falar da Bíblia para esses visitantes. Né? Não tem lógica isso que o pastor disse. Tem que cantar cânticos modernos. Muito bem, irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, cantamos. E Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, o único que é digno, né? Digno és de glória, meu Senhor, digno és de louvores. Levantamos nossas mãos, como eles faziam naquela ocasião lá, na direção do templo. Se eles não estivessem longe do templo, na direção do templo, ou no templo, esse levantar as mãos é um sentido de dizer o quanto nós somos dependentes do Senhor. Uma criancinha faz para o pai e para a mãe às vezes. Glória.
seja o nome do Senhor. Quem é que está ali? Glaucinha, faça uma oração ainda de louvor ao nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo, livro dos Salmos, mais ou menos na metade da Bíblia, ou um pouco antes, se for Bíblia de estudo. E nós vamos ler o Salmo 127. O Salmo 127, os irmãos acompanhem a leitura, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus nos ajude, irmãos. Então, olha, irmãos, nós estamos hoje no último domingo do chamado mês da família. No mês de maio, desde o primeiro domingo, a gente vem falando aqui sobre a família. E tivemos uma pausa no domingo passado com a visita da comissão executiva do nosso presbitério. Mas hoje, nós, no último domingo, vamos continuar pregando sobre a família. Então, um dia desse aí da semana passada, que era exatamente o tal dia da família, não sei qual era o dia exatamente, eu estive lá no centro com Margarete, minha esposa. Fomos lá consertar alguma coisa, que lá no centro tem essas pessoas que consertam algumas coisas. E quando a gente ia passando pelo Largo de 100 Réis, vocês sabem onde é isso? Aquele largo lá que tem manifestações políticas, culturais, sindicais e tudo. Eu ouvi pela voz, eu reconheci a voz, era um pastor nosso, presbiteriano. Aí vi que tinha um aglomerado de pessoas lá do outro, eu ia passando por um lado da praça, lá no outro lado da praça. Eu ouvi logo a voz, reconheci a voz, aí quando olhei para lá, deu para divisar um aglomerado de umas 50 pessoas, talvez. E eu ouvi. Aí parei um pouquinho lá de longe e fiquei olhando e ouvindo. Então, provavelmente aquele grupo lá estava fazendo um trabalho, talvez, qualificado como missões urbanas ou coisa parecida. Então o pregador, muito conhecido nosso, tido por evangelista, falava sobre a família. Afinal de contas, era o dia consagrado à família. E o homem, aos brados, na sua pregação, estava dizendo àquele povo que estava ouvindo que Deus, a família, aliás, é um projeto de Deus. Eu me lembro bem dessa frase. Família é um projeto de Deus. E Deus quer abençoar a sua família. Aquelas pessoas que estão ali na Praça dos 100 Réis, como todo mundo aqui sabe, na grande maioria são vendedores ambulantes de produtos falsificados e pessoas apressadas
passando por um lado e para o outro, tentando comprar alguma muamba daquela, alguma coisa. Normalmente são pessoas apressadas. E eu fiquei ali escutando e vendo aquilo, digo, meu Deus do céu. Com esse tipo de pregação sobre a família, sem nenhuma dúvida, aquele pastor evangelista esperava que alguns curiosos parassem para ouvir a sua pregação e promessa de bênção de Deus, promessa de bênçãos para muambeiros, sem tocar na palavra arrependimento. Então é bênção de Deus para a sua família, porque Deus prometeu isso, totalmente desvinculado de arrependimento, ou de conversão, ou de alguma coisa assim. Irmãos, todo mundo quer bênção. Fernando Beiramar também quer. Prometa a bênção para ele que ele quer. Então, obviamente, há a esperança desse tipo de evangelista de que algumas pessoas vão se converter. Claro, o cara está me oferecendo bênçãos, eu quero. Arrependimento não se fala nisso, pecado não se fala nisso. Então, irmãos, esses convertidos entram na igreja, são recebidos como membros e entopem as igrejas ditas evangélicas de pessoas que nunca foram convertidos e provavelmente nunca mais serão. Foi Jesus quem disse isso aos fariseus. Vocês rodeiam mar e terra para fazer prosélitos e depois o tornam 2 vezes pior do que vocês. Vale ou não vale a palavra de Deus nas Escrituras? Pregação para ímpio é arrependa-se. Se ele não entender isso, nada mais servirá para ele. Ele vai fazer parte de uma igreja, ele vai ser um religioso, vira até pastor. Irmãos, conforme o primeiro versículo que nós lemos, se o Senhor não edificar a casa, o que vale para se o Senhor não edificar a sua igreja. Jesus disse a Pedro, eu edificarei a minha igreja. Vocês são só os trabalhadores. Se o Senhor não edificar a família que constitui a igreja, se a igreja não for edificada de acordo com a lei de Deus, de acordo com os princípios da aliança, Deus é Deus de aliança. Como afirmou o Senhor Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, tudo isso estará sendo construído sobre a areia. Na primeira tempestade, desaba. A gente tem informação de desmantelos grandes em algumas igrejas, e eu fico pensando na hora, é porque construíram na areia. Construíram na areia. Aí quando vem uma tempestade, desaba. Não tem estrutura, não há sabedoria. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Como dizia o pastor evangelista lá da praça, a família é um projeto de Deus, sim, isso é verdade. E mais, seja essa família crente ou não. O pecado de Adão e Eva não cancelou a aliança que Deus fez com eles. E lhes mandou crescer e encher a terra antes deles pecarem. O pecado não cancelou isso não. Apenas dificultou. Ela passou a ter filho com dores, mas não cancelou. A aliança de Deus continuou. Porém, a mensagem bíblica da salvação é para a família da aliança. E todos aqueles que foram simplesmente cooptados, arrebanhados, feitos prosélitos por uma pregação que Deus quer abençoar a sua família. Irmãos,
essas pessoas não vão mais aprender. As pessoas influenciadas por uma pregação errada, influenciada por um pastor bom de papo, prometendo falsas bênçãos que a Bíblia não promete, jamais seguirão os princípios da aliança da lei de Deus. Logo, jamais ensinarão aos seus filhos. Logo, jamais essa família será abençoada coisa nenhuma. Logo, a igreja da qual essas famílias fizerem parte, jamais serão abençoadas coisa nenhuma. É só confusão, é só problema dentro da igreja. Essa é a realidade que nós conhecemos nas nossas igrejas. Se o Senhor não edificar a sua igreja, não adianta pastor edificar. Claramente, como os irmãos sabem o quanto eu bato aqui no ensino aos filhos, na responsabilidade dos pais. E esse é o nosso maior problema, com certeza, irmãos. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas esse é o nosso maior problema, com certeza. Pessoas convertidas por uma pregação falsa e nunca mais vão botar em prática a Bíblia. Até porque não se interessam para aprender a Bíblia. Pais que não vivem segundo os princípios da palavra de Deus, logo não tem condição, nem é possível ensinar isso aos filhos, se eles não vivem. Assim nós vemos filhos, quase todos, eu tenho batido nisso aqui, que estou ficando chato, que fique, essa é a minha função como pastor. Quase todos assimilando ensinamentos errados, seja de professores evolucionistas nas escolas, ensinando evolucionismo, o homem veio do macaco, o mundo nasceu da explosão, não sei de quê. É isso que os meninos aprendem. O que é que eles aprendem em casa dos pais? Nada. Então é isso que eles vão aprender dos professores. Seja por meio de smartphone na mão deles, conectado à internet 24 horas por dia, assistindo livremente todo tipo de prostituição, pornografia, tudo que ele quiser assistir ali, ele assiste, sem controle nenhum dos pais. Aqui na nossa igreja que eu estou falando. Qual o resultado disso? Casas edificadas em vão. Depois estão no gabinete pedindo, pastor, ore pelos meus filhos, ore pela minha casa. Eu não sou pai de santo. Famílias edificadas em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Igrejas edificadas em vão. Se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalha um pastor bom de papo. Ele vai criar uma ruma, como se diz aqui na Paraíba, de problemas. É o Senhor quem edifica a casa, irmãos. É o Senhor quem edifica a igreja. E Ele edifica através da sua palavra. Não é mais ou menos através da sua palavra, não. É 100% através da sua palavra. Qual a preocupação principal dos pais que nós vemos com toda a clareza do mundo? Lutar, trabalhar arduamente, dia e noite, para aumentar o patrimônio, para proporcionar boa vida aos filhos, para deixar-lhes uma herança material, sem atentar para o que diz o Senhor no versículo 2 do nosso salmo. Primeiro versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos para o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. É em vão. Meus irmãos queridos, precisamos rever nossos princípios da família, da aliança.
Não adianta você fazer patrimônio para deixar para filhos sem lhes ensinar a palavra de Deus. Em vão está aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar até de noite, comer o pão que é penosamente grande. Isso é inútil. Eu tenho dito a vocês aqui, para a vergonha de todo mundo, e tristeza de sangrar o meu coração. Nenhum dos pais daqui da nossa igreja, nenhum, tem o hábito de ensinar a seus filhos a palavra de Deus. Eu sei disso. Que tristeza, meu Deus, que tristeza. Precisamos rever nossos valores, irmãos, nossos princípios da família da aliança. Se fazemos parte da igreja de Deus, realmente, da família da aliança, nós precisamos ensinar aos nossos filhos os princípios dessa aliança. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. Daniel já ensinou aqui na escola da manhã durante meses sobre o pacto de Deus. O que deixarmos para os nossos filhos sobre o conhecimento de Deus é infinitamente mais importante do que bens materiais. Olha o versículo 3º que o homem agora aborda. Os filhos são herança do Senhor. E já são parte do galardão que Deus dá aos seus eleitos, à sua família da aliança aqui na terra. Já são parte desse galardão que nós vamos ter no céu, mas já começa a ter aqui na terra. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre seu galardão. Bênção de Deus, graça de Deus. Aí eu não ensino esse meu filho na aliança do Senhor, esse meu filho vai me dar problema o resto da vida. Eu vivo essa experiência aqui na nossa igreja e há 10 anos eu digo isso a pessoas que com o tempo já aconteceu o que eu disse que ia acontecer, porque eu falei pela palavra, e não muda. Meus irmãos, eu tenho que insistir nisso. Ou então eu sou um falso pastor, como esse que fica prometendo bênçãos para pessoas que não estão nem aí para Deus, nem para a revelação de Deus, nem para a palavra de Deus, nem para nada. Isso é um pastor falso, isso é uma pregação falsa. Deus dá bênção para Fernandinho Beiramar também. Jesus disse, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e manda chuva sobre bons e maus. Isso ele manda para toda a sua criação. O que a Bíblia fala é de salvação. O que a Bíblia fala é da aliança de Deus com a sua criação. Olha, irmãos, embora o salmista aqui não tenha intenção de chamar a atenção para a falta de instrução correta aos filhos, seguramente nós podemos tirar essa lição daqui. Eu nunca ouvi isso, nem li isso em canto nenhum, não. Mas lendo e estudando, peraí, aqui tem um outro ensino aqui nesse negócio. Versículos 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Com certeza, o salmista, quando escreveu isso aqui, ele não tinha intenção de chamar a atenção para pais educarem seus filhos na palavra de Deus, ou, em caso de deseducarem, ele não tinha essa intenção, com certeza. Ele diz qual é a intenção dele. Se você tiver muitos filhos, você vai ter uma segurança em caso de rixas, de lutas, de intrigas, porque você vai ter muitos filhos para lhe defender. É disso que ele está falando aqui. Mas vamos ver aqui, irmãos. Vamos ver aqui. Todos nós sabemos
que de nada adianta um guerreiro ter a sua aljava cheia de flechas. Caso alguém não saiba o que é aljava, é aquele bisaco, como se diz aqui, aquela sacola que o camarada tem aqui atrás, cheia de flecha. Vocês já viram no filme, o arqueiro tem um negócio aqui atrás, ele fica puxando a flecha, bota aqui, puxa outra, a aljava é aquilo. É o lugar onde ele guarda as flechas aqui na costa. É aquilo que é aljava. Muito bem. Então, de nada adianta um camarada ter 100 flechas dentro da sua aljava, se ele não acertar nenhuma. Isso é lógico. De nada adianta. Eu vou até contar uma historinha para vocês que eu ouvi uma vez lá em Piancó. Um camarada querendo comprar uma arma do outro lá. E ele queria uma pistola 765. O cara tinha a pistola 765 para vender. Aí na hora ele perguntou, escuta, é de 16 tiros ou de 12? O cara disse, não, é de 12. Ele disse, não, eu quero uma de 16 tiros. Aí o cara que tinha arma para vender, tá de besteira, rapaz. O cara que erra 12 tiros, erra 16 também. O cara insistiu lá, não tem mais a de 16 tiros, só tem agora de 12. Diz, não, mas eu quero uma de 16. Aí o vendedor disse, é de besteira, rapaz. O cara que erra 12 tiros, erra 16 também. Quer dizer, então, não adianta você ter 100 flechas na sua aljava se você não acertar o alvo. Você pode ter 1 milhão. Não acertou o alvo, o cara vai lhe ganhar nessa batalha. Então preste atenção aqui. O salmista não está dizendo isso não. Mas nós temos condição de verificar isso aqui. Se as flechas errarem o alvo, certamente a derrota acontecerá. Você será vencido pelo seu inimigo que não errar as flechas dele. Muito bem, irmãos. Essa é a importância de ensinar corretamente os nossos filhos. Se eles são flechas, ou como flechas, na aljava do guerreiro, se a flecha errar o alvo, o responsável é o guerreiro, não é a flecha. É o guerreiro que disparou mal. Então, comparando nossos filhos à flecha, como o salmista diz aqui, se os nossos filhos não forem filhos corretos de acordo com a aliança do Senhor, fomos nós que não lhes ensinamos corretamente. Não tem outra conversa, não tem outra desculpa. Todos nós sabemos, irmãos, como é difícil ensinar alguém. Especialmente se esse alguém não quer aprender. Eu que o diga. Especialmente se esse alguém já acha que sabe. Eu que o diga. E no caso de pais, isso é muito comum. Ensinar as crianças, eles não querem aprender. Ensinar os adolescentes e jovens, eles acham que já sabem. Sabe mais que nós. Então isso é uma dificuldade ensinar. Acontece que se somos da família da aliança, se nossos filhos foram incluídos na aliança pelo batismo infantil, nós não podemos negligenciar o ensino da lei de Deus a eles. Nós não podemos esmorecer na árdua tarefa de lhes ensinar todos os dias, como Deus da aliança ordena. Não podemos esquecer, irmãos, que nossos filhos são pecadores. Eles não são crentes. Eles são pecadores e ainda não são crentes. Então eles naturalmente rejeitarão o ensino. Naturalmente eles rejeitarão o ensino, especialmente se for o ensino da Bíblia. Ele é um pecador. Olha, eu ensino os meninos, 12, 13, 14, 15 anos na minha sala. Então, a gente está estudando os versículos e interpretando com eles, aí aqui e lá, pastor, um conta uma coisa, outro conta outra, outro conta outra. Se eu deixar, não haverá mais retorno para o estudo da Bíblia. Aí eu faço de propósito às vezes. Quando um diz uma coisa, o outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra, aí eu deixo e fico olhando e tá. Aí eu digo, vamos voltar para o estudo, porque se eu deixar, vocês não voltam mais. Eu digo para ele lá na marra, vocês não estão interessados nesse estudo. Eu digo na lata para eles, prestem atenção, meus filhos, peçam graça a Deus. Agora, por que esse menino não quer estudar a Bíblia aqui com o pastor? Porque ele não estuda em casa com os pais.
Ele não tem esse hábito. Se somos da família da aliança, não podemos negligenciar, muito menos esmorecer nessa árdua tarefa de ensinar a palavra de Deus da aliança aos nossos filhos. E por isso nós precisamos nos aprimorar na tarefa incansável de estudar a Bíblia para poder ensinar aos nossos filhos. Quem é que vem aos estudos aqui de segunda-feira e sexta-feira à noite dos irmãos da igreja? 4, mais ou menos, 5. O resto é gente de fora. Eu já disse, é muito difícil ensinar quem não quer aprender. Ora, se o irmão não vem para a aula é porque ele não quer aprender. E por que ele não quer aprender? Porque ele acha que já sabe. Ou então porque ele não está interessado. São os dois casos que eu disse. Uns não estão interessados nisso, não querem aprender. Outros acham que já sabem, então não precisa mais aprender. É exatamente a mesma situação. Não esqueça, a família, se não foi edificada pelo Senhor, em vão trabalham os que a edificam. A igreja, que é formada por essas famílias que não foram edificadas pelo Senhor, é a mesma situação. O pastor vai ralar para tentar ensinar e não quer aprender. Um porque não quer aprender, o outro porque já acha que já sabe. É a mesma coisa. Ou seja, não tem interesse nisso. Aí como essas pessoas vão ensinar os filhos? Impossível. Impossível. Ninguém dá o que não tem. Olha, irmãos. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Desde a lei, está dizendo que é para ensinar os nossos filhos. Ensinar o quê? Aquilo que já está no teu coração. Ouve, Israel. Esta palavra, ouve, Israel. O Senhor Deus é o nosso Deus. Estas palavras estarão no teu coração. Então tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, para eu ensinar o meu filho, eu tenho que saber primeiro. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Isso é impossível. Isso é impossível. Então, está lá. Você tem que ensinar para ele. Ao levantar e ao deitar. Sentado na mesa, andando pelo caminho. Isso quer dizer tempo integral. É isso que quer dizer. Tu vais ensinar ao teu filho tempo integral. Ao deitar, ao levantar. Ou seja, de manhã a de noite. Sentado na mesa para comer ou andando pelo caminho. Ou seja, ou aqui em casa na hora da refeição ou andando na direção da roça. E essa era a realidade deles na época. Tempo integral. Ah, pastor, mas isso é do Velho Testamento. Não. Paulo, capítulo 6, de Efésios. Pais, criai vossos filhos no temor, na disciplina e na administração do Senhor. Então esse criai a gente leva logo na hora para dar comida, dar roupa, enquanto o menino cresce. Não, esse criai aí está associado à disciplina e à admoestação. Então esse criai aí é ensinai vossos filhos tempo integral, todos os dias da vida dele, no temor do Senhor. É isso que quer dizer, é a mesma coisa do que está escrito lá em Deuteronômio. É a mesma coisa. Esse criai aí não é de comida e roupa, não é isso não. Esse criai como? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse criai é esse nome de ensinai. E isso tanto em Deuteronômio, quanto em Efésios, tanto na lei do Velho Testamento, quanto na graça, como diz do Novo Testamento, isso quer dizer, ensine seus filhos em tempo integral. Não relaxe, seu filho é um pecador, que ainda não entendeu. Então ele tem que ser ensinado tintim por tintim o dia inteiro. Se deixar, ele vai para o lado normal que é o pecado. Não precisa você fazer nada para o seu filho andar de acordo, rigorosamente de acordo com o pecado. Não precisa você fazer nada, isso já é natural dele. Agora, para ele andar de acordo com a aliança de Deus, aí precisa você ensiná-lo tempo integral. E nós não fazemos isso. Mas achamos bonito quando um pastor diz, Deus quer abençoar a sua família.
Se nós não ensinarmos nossos filhos, meus irmãos, eles serão como flechas que vão errar o alvo. Nós temos que lhes ensinar tempo integral para que eles sejam como flechas que acertam o alvo. Aí sim você não terá do que se envergonhar quando pleitearem contra você. Nossos filhos, quando não andam nos caminhos do Senhor, nós temos do que nos envergonhar. E como temos? Irmãos queridos, nós precisamos ter consciência do nosso pecado. Nós precisamos confessar que a grande dificuldade de ensinar aos nossos filhos começa pelo fato de que nós mesmos não vivemos de acordo com os princípios da aliança, da lei do nosso Senhor Deus. Sem nenhuma dúvida, um dos princípios claros e negligenciados é o governo da casa. Que Deus, o Senhor da aliança, deu por responsabilidade ao homem. Que se vê, ele transfere isso para a mulher. Uns transferem porque de fato não tem a menor capacidade, tem problemas até de ordem neurológica ou psiquiátrica ou sei lá o quê. Outros porque são covardes. A liderança da família é inegociavelmente dos maridos. Olha, irmãos, todos nós sabemos, de novo eu digo, todos já devem estar cansados de me ver e de me ouvir chamar a atenção dos maridos para a responsabilidade que Deus lhes deu como chefes da sua família. Primeiro ponto, amar suas esposas incondicionalmente. Incondicionalmente. Não é se ela for uma boa esposa, não é? Incondicionalmente. Lutar pela santificação dessa sua esposa incondicionalmente. A responsabilidade pelo ensino dos filhos é do marido. Não é da esposa, como é transferido para a esposa. É do marido. A esposa é corresponsável. Lembram, a esposa foi feita por Deus para ser auxiliadora do homem. A responsabilidade é do homem. Ela é auxiliadora. Agora, se o homem não está fazendo a sua parte, como a outra parte que é auxiliadora vai auxiliar quem não está fazendo? É impossível. Eu lembro até dos Trapalhões, o Didi gostava de fazer essa brincadeira. Chegava os dois em algum lugar, aí o camarada perguntava para o Dedé, o que é que o senhor faz? Ele dizia nada. Aí o cara perguntava para o Didi, e o senhor? Ele disse, eu ajudo ele. É exatamente isso. Ora, se o marido não está fazendo a sua missão, como a mulher desempenhará a sua submissão? Não pode. Não pode. Não esqueçam, quando diz que a mulher deve ser submissa aos seus maridos, vem daí. O marido tem uma missão, a mulher uma submissão. Ela é auxiliar dele. Aí como a mulher vai ter uma submissão se o homem não tem a missão dele? Ele não encarou a missão dele. Não pode. Não será o Senhor que está edificando essa casa. Se o ensino é um princípio da aliança, irmãos, se a adoração no lar não for conduzida pelo marido, como haverá adoração a Deus nesse lar? A pobre esposa não terá condição de fazer isso sozinha, com os maridos, com os filhos. É o marido quem tem que conduzir e dirigir isso. Ele é, digamos assim, o sacerdote do lar. Essa responsabilidade e honra e glória foi dada a ele por Deus. A honra e a glória ele quer. O dever não.
Quantas famílias nós temos aqui na nossa igreja, com filhos, família que ainda tem filhos pequenos, que fazem o culto doméstico diariamente na sua casa e tudo. Nenhuma! E eu luto com isso aqui há 10 anos. Já cheguei a me dispor para uma família, se vocês querem, vocês não têm condição, eu vou para a casa de vocês todo dia, 6 horas da manhã, para a gente começar esse culto lá, até vocês pegarem o hábito de fazer. Não quiseram. Irmão, se o homem não desempenhar o seu papel, repito, como poderá a mulher auxiliá-lo naquilo que ele não está fazendo? Sem nenhuma dúvida, irmãos. Este é o contexto em que se pode afirmar o primeiro versículo do homem aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como foi que o Senhor ordenou que a casa deve ser edificada? Com o marido governando a sua casa. Aí o camarada não faz isso. De jeito nenhum. Aí age o pastor. Deus quer abençoar a sua casa. Isso é mentira. Isso está contra a palavra de Deus. Outro princípio claro da aliança de Deus, que também é deliberadamente negligenciado pelos pais, homens, é a disciplina dos filhos. Especialmente quando essa disciplina requer castigo físico. Em uma cultura evolucionista, a gente nega o evolucionismo, diz que o certo é o criacionismo, mas nós vivemos no evolucionismo. Podem ter certeza disso. Aplicar os princípios da Bíblia de Deus aqui, não, isso é coisa ultrapassada. Ou seja, a evolução já ganhou, isso aí não serve mais não. Isso aí está na Bíblia, mas não serve mais não. Até porque há leis no nosso país dizendo que isso não serve mais. Castigar o filho da cadeia. É crime. Porém, como diz Pedro, importa obedecer a Deus ou aos homens? De acordo com os princípios da aliança, assim está escrito: o que retém a vara não ama o seu filho. É isso que quer dizer aborrece o seu filho. Ele aborrece lá é sinônimo de não ama. Na verdade, odeia, mas como odeia é uma palavra muito dura, vamos botar não ama. O que retém a vara não ama a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Repare que essa disciplina aí está atrelada à vara da correção. Provérbio 13, 24. Mais uma vez, assim ensina o Senhor na sua aliança. A estultícia está ligada ao coração da criança. Como eu já disse, esse desgraçadozinho já nasce pecador. Se você não tomar cuidado, ele não vai se endireitar nunca. Se você não ensinar, pai. Então a estultícia está ligada ao coração da criança. Porém, a vara da disciplina o livrará. Provérbio 22, 15. Serve ou não serve o que está na Bíblia? Somos criacionistas e cremos na palavra do Senhor? Ou, pela força da cultura, viramos evolucionistas, mesmo dizendo a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Agora, sequer eu conheço a regra para pô-la em prática. Cara de pau. Prestem atenção, irmãos queridos. Precisamos disciplinar os nossos filhos, se for necessário, com a vara da disciplina. E esse vara aqui não é um pedaço de pau, não. Aqui está se referindo à disciplina física, se for necessário. Para que ele, desde cedo,
Aprenda que, de acordo com os princípios da aliança do Senhor Deus, o pecado requer uma punição. Exatamente para que a gente tema o Senhor da aliança. Temos que ensinar aos nossos filhos que quando os disciplinamos, estamos fazendo isso em obediência a Deus. Irmãos, assim também está escrito na lei do Senhor, os princípios da sua aliança. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso não é uma promessa como muita gente pensa. Isso é um provérbio que é uma constatação óbvia. Eu vivo dizendo aqui, seu filho está todo errado? Tá, foi você que não ensinou correto. Quem garante isso é a Bíblia. Há exceções? Há. Há exceções, sim, que nós não sabemos explicar. Pronto. Mas o normal é, o seu filho é aquilo que você fez dele. Esse é o normal. Está aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, prestem atenção. Aqui pode estar a raiz do problema. Pais que simplesmente atenderam a uma pregação bonita que Deus quer abençoar sua família e se tornam membros de uma igreja. Esses pais não conhecem os princípios da aliança e nunca conhecerão mais. Ele foi chamado apenas porque é bem bom. Aprender não é bem bom. Estudar não é bem bom. Todo mundo sabe disso. Não é bom estudar. Poucas pessoas gostam de estudar. Ele não quer estudar. Ele aprendeu só que é bom, Deus lhe abençoa. Está bom demais isso aí. Nunca vai ensinar os seus filhos. Nunca essa casa será edificada pelo Senhor. Essa é a raiz do problema das nossas igrejas. Ora, irmãos, 2 mais 2 são 4. Como diz Jesus, onde estiver os urubus, ali estará o cadáver. Um pai que não vive segundo os princípios da lei de Deus não pode ensinar isso ao seu filho. É simplesmente impossível. Meus filhos, este é o último domingo do tal mês da família. Estamos falando aqui num salmo que trata desse assunto. E eu digo de novo, precisamos rever nossos princípios. Somos crentes mesmo? Se somos crentes mesmo, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Hebreus, eu acho que 3,15, se eu não me engano, não estou lembrado agora o versículo, mas diz que é pela prática da palavra que nós estaremos capacitados a discernir entre o bem e o mal. Ora, se os irmãos na sua vida normal, como a gente sabe, não tem prática nenhuma na palavra, não tem condição de discernir o bem e o mal, muito menos de ensinar isso aos seus filhos. Então clamemos, irmãos, clamemos. Graça, meu Senhor. Homens, levantemos nossas mãos. Graça, meu Senhor. Graça, meu Senhor, para a minha casa, para a minha família. E essa graça tem que começar em mim, meu Senhor. Me ajuda, me dê arrependimento para que eu possa fazer o que tem que ser feito. Ainda que dê a maior confusão do mundo, mas tem que ser feito. Deus não mandou. Falamos ainda agora de Gideão. 30 e tantos mil soldados. Deus disse, mano, dispensa, vai dispensando. Ficaram 300. Como é que eu vou ganhar uma guerra com 300? Contra 30 mil soldados. Eu não estou mandando. Eu não estou mandando. Pois eu fiz isso de propósito. Você vai ganhar a guerra e é para saber que o poder é meu. Vá, não estou mandando? Então, irmão, façam. Se Deus mandou, façam. Façam, vai dar certo. Ainda que dê errado. Segundo a nossa avaliação social. Vai dar certo.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É inútil trabalhar feito um doido, de manhã, de noite. É inútil. Portanto, irmãos queridos, que Deus nos conceda graça do arrependimento, de não estarmos, como os apóstolos insistem, buscando diligentemente o conhecimento do Senhor para poder ensinar aos nossos filhos. Como é que eu vou ensinar ao meu filho o que eu não sei, o que eu não vivo ainda por cima? Interessante é que a gente tem casos, eu não chamo atenção isso aqui só de púlpito, eu chamo atenção dos aconselhamentos lá dentro. E eu sei, eu conheço a vida da pessoa, eu conheço o comportamento da pessoa, eu conheço como é a casa dessa pessoa, e ele insiste, não, eu ensino correto. Mas meu Deus do céu, como eu conheço? Ele não vive correto, é tudo errado, então ele vai ensinar como o correto? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso serve ou não serve para nos chamar a atenção? Que Deus nos conceda graça, repito, para nos arrepender. Que Deus nos conceda graça e força para estudar a sua palavra e aprender os princípios da sua aliança. Que Deus nos conceda graça e perseverança para insistir no ensino aos nossos filhos, que não querem nem ouvir falar nisso, eles querem estar com o smartphone na mão, vendo pornografia. E clamemos ao Senhor, irmãos, que Ele faça isso, para que no seu poder nós possamos edificar as nossas casas. Para que, com famílias edificadas pelo Senhor, nós possamos viver em comunhão e aprendizado mútuo na igreja, também edificada pelo Senhor, pela instrumentalidade dos seus servos. E que Deus faça isso, a gente peça consciente, para louvor da glória dele e não da nossa. Amém.